Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas. Veja, para você que não me segue ainda nas redes sociais, é @PedroIvoTurcoJorge. Tá aqui, ó, @PedroIvoTurcoJorge. Me siga lá no Instagram, posto tudo sobre ciências humanas, sobre história, dicas de filmes, livros, material de estudo e muito mais, tá? @PedroIvoTurcoJorge. Observe, hoje nós vamos falar sobre o mercantilismo, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mercantilismo, né? Estudar um pouquinho sobre o nascimento desse sistema econômico, dessa nova forma de se produzir a Europa, né? Os indivíduos na Europa. Ele nasce no século XV, e se arrasta aí até o século XVII, e ele ajuda no nascimento daquilo que a gente chama de capitalismo, tá? Então o mercantilismo ajuda no crescimento daquilo que a gente chama de capitalismo. E aqui tá as rotas comerciais, né, das grandes navegações portuguesas. Então veja, o mercantilismo é o nascimento, o florescimento do comércio na Europa. É um processo de alta intensidade do comércio na Europa e que passou, a partir das grandes navegações, a conectar, a integrar, a ligar outras partes do mundo. Então aqui você vê rotas comerciais saindo de Lisboa, até o Cabo Verde, até o Brasil, né, Porto Seguro. Aliás, o processo de nascimento da colonização portuguesa no Brasil é a partir desse momento, tá? Você vê também rotas comerciais que vão até o Cabo das Tormentas, aqui na África, e chegando aqui até as Índias, tá bom? Então vejam, isso aqui é importante, tá? As questões vinculadas ao comércio na Europa no século XV tem a ver com a ideia do mercantilismo. O próprio nome da palavra mercantilismo já define esse sistema econômico. É um sistema onde o mercado passa a surgir, né? Onde o mercado passa a atuar. E essa atuação tem a ver com essas questões que nós estamos falando na aula de hoje, a expansão do comércio, do mercado e de outras questões vinculadas ao mercantilismo. Então veja, dois processos históricos que estão associados, né, as grandes navegações e o mercantilismo, tá? Nesse mapa, você encontra aí as principais rotas comerciais da época, e que fizeram parte da expansão desse novo processo que surge aí na Europa no século XV e XVI, tá? Aqui nós temos que destacar o pioneirismo luso. O mercantilismo teve em Portugal. A principal nação, né, ou o nascimento dessa ideia de mercado, né, de florescimento do comércio depois de anos e anos de feudalismo. Então o pioneirismo luso, principalmente nas grandes navegações e na expansão do mercantilismo, é fundamental, tá? Nessa citação a gente tem o surgimento do mercantilismo enquanto conjunto de práticas econômicas. Ele não era um modo de produção porque não vigorou de forma global, mas eram práticas econômicas que desembocaria no surgimento e formação dos Estados nacionais e do capitalismo. Então, continuando, está diretamente ligado. Então, o mercantilismo está diretamente ligado ao fim do feudalismo e à formação dos Estados nacionais. Por Estados nacionais, a gente entende aí o conjunto de nações que surgem na Europa durante o mercantilismo, durante o século XV, XVI, XVII, tá? Aliás, as nações europeias vão se configurar nesse período. Antes nós tínhamos reinos, a Europa era fragmentada em reinos, e esses reinos começam a ganhar
territórios, começa a anexar territórios e a partir daí começa a surgir a ideia de nação e de identidade nacional. Tá? Nós estamos falando aí de um processo interessante, de formação desses estados nacionais, de construção das identidades nacionais na Europa, em especial Portugal, Espanha. Né? Espanha nasce do reino de Castela, por exemplo, né? Um reino que vai ganhando e unificando todos aqueles reinos menores, aqueles feudos menores, né? Bem, mas isso é motivo para outra aula. O que basta saber que a partir desse processo que as grandes navegações surgem, tá bom? Observem, é a partir desse processo que as grandes navegações surgem e junto com as grandes navegações está a expansão marítima europeia, tá? Responsável aí por elementos fundamentais que nós estamos abordando na nossa aula de hoje. Então veja, a expansão marítima europeia ocorreu mais precisamente no século XV ao século XVII. É nesse período que o Brasil surge para a Europa, né, enquanto colonização, ao passo que o período anterior, né, ocorrido entre os séculos XIV e XV, caracterizou-se por uma crise impulsionada pela insatisfação popular para com as exigências da nobreza e o clero, e o surgimento da burguesia, né? Uma nova classe social, a classe da burguesia, que advém do comércio, tá? Da ideia de comércio. Tá bom? A burguesia vem da ideia do comércio. Então veja, é toda uma mudança, né? Toda uma transição que estava ocorrendo na Europa, o nascimento de uma nova classe social, a burguesia, o fim do feudalismo, de todas as relações sociais que o feudalismo criou, em especial o fim da hegemonia político-econômica da nobreza e da Igreja Católica. Em contrapartida, né, a expansão comercial, o nascimento de novas rotas comerciais além mar, né, rotas comerciais que se utilizaram das grandes navegações e que chegaram em outras territorialidades, é o caso do Brasil, por exemplo, tá bom? Nesse mapa mental, você percebe como que Portugal foi pioneiro nesse processo por conta de alguns fatores, tá? O pioneirismo português tem a ver com a posição geográfica, Portugal ali tem praticamente todo a sua territorialidade banhada pelo Oceano Atlântico, conhecimentos náuticos aprimorados, os portugueses tinham isso, e uma ideia de uma burguesia empreendedora que passou a investir no surgimento dessas rotas comerciais, passou a investir em caravelas, em barcos, em navios, em esquadras, e passou a desbravar, né, o Oceano Atlântico, e outros oceanos também à procura de novas rotas comerciais. Bom, então veja, nessas rotas comerciais, os principais produtos eram as especiarias, metais preciosos, né? Eles iam muito atrás de metais preciosos, ouro, prata, bronze, surgimento de novos mercados também, a expansão do cristianismo, então tinha uma ideia de uma colonização cultural, e a partir daí, tudo aquilo que a gente está vendo na aula de hoje. Então, a expansão marítima europeia proporcionou explorar novos territórios, tá? Então, quer dizer, novos territórios nascem, abriu um processo de globalização, e as consequências foi a chegada da Esquadra de Cabral aqui no Brasil em 1500, tá? Então, o Brasil nasce para a colonização portuguesa nesse momento, com a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, e aí começa, de fato, o início da colonização no nosso país, tá bom? O Brasil nasce para a colonização portuguesa a partir da expansão marítima europeia, o início da colonização marca aí também o nascimento do mercantilismo, e tudo mais, ok? Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho da relação entre metrópole e colônia, tá lá no
arquivo em PDF de vocês, né? Tá lá no arquivo em PDF de vocês na plataforma Moodle, ok? No mais, um forte abraço do professor Pedro Turco. Até a próxima.